Bom dia, este é mais um vídeo da série O Patriota. E nesse vídeo eu vou cumprir a difícil tarefa de explicar o que é direita, o que é esquerda. Mas antes de começar eu gostaria de fazer alguns comentários. Antes de tudo é preciso ficar claro que a verdade não existe. Não existe o certo, não existe o errado. Nem tudo é sim, nem tudo é não, tudo é talvez. Ok? Eu não quero ser maniqueísta. Esses conceitos de direita e esquerda hoje em dia praticamente não existem mais. Inclusive, recentemente saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo, na verdade foi o estudo, eles publicaram um estudo de dois pesquisadores nos Estados Unidos, onde eles mostravam que o elemento de direita é muito parecido com o elemento de esquerda, é claro, no contexto norte-americano. Então, como esses conceitos são praticamente coisas do passado, e conforme os próprios pesquisadores diferenciar uma coisa da outra seria emburrecer o debate político, é melhor eu desistir de fazer esse vídeo agora mesmo, Pois bem, mas eu não vou desistir. Para quem não percebeu, para quem é esquerdista, eu simplesmente repeti alguns memes muito utilizados pela esquerda para conseguir adeptos. Vocês que são de esquerda devem ter adorado tudo que eu disse, mas sinto muito, foi só papo furado. Agora, se você for de direita, você provavelmente não gostou de nada do que eu disse. Todos os memes que eu repeti foram palavras vazias, e é exatamente isso que a esquerda faz, joga palavras vazias para pegar o público menos que pensa menos. Mas então, para começar o vídeo, eu gostaria de deixar claro isso: existe sim uma direita, existe sim uma esquerda, cada uma delas existe uma diferença abissal entre elas, justamente porque a diferença não é só na agenda. Elas não têm só agenda diferente, elas têm ideologias completamente diferentes. E isso se sabe através de várias pesquisas. Por exemplo, tanto um partido político quanto uma empresa faz pesquisas de opinião, pesquisas de prospecção de clientes, tentando identificar não só o gosto do público em geral, mas muitas vezes eles têm um público-alvo. Por exemplo, um partido de direita nos Estados Unidos ou na Itália, por exemplo, onde eu vejo que essa polarização é muito forte. O partido de direita busca descobrir como os seus eleitores buscam informações. Da mesma forma, os partidos de esquerda também querem saber como a sua clientela busca informações. E nesse contexto, por exemplo, nos Estados Unidos se descobriu que o direitista, a pessoa que vota na direita, o republicano, o conservador, eles preferem as mídias de rádio e de internet para se informar. Enquanto que os democratas, os esquerdistas, os liberais, procuram a televisão e os jornais. No mesmo contexto, existe diferenciação de programa na mesma mídia. Por exemplo, na televisão, os republicanos preferem assistir Fox News, canais de esporte, canais esportivos. O History Channel é um canal fortemente, que tem um público fortemente conservador, porque são canais de homens, canais que, por exemplo, no History Channel existem dois programas que eu me identifico muito com eles, que é o Desbravadores do Pântano e Top Shot. Top Shot é o quê? Um reality show de tiro. Se você for um democrata, um liberal, um esquerdista e apoia políticas de desarmamento, por exemplo, vai detestar esse tipo de programa. E os democratas preferem canais como NBC ou seriados como Friends e Ugly Betty, se eu não me engano, são os seriados que foram citados nessas pesquisas. Então existe sim uma diferença entre direita e esquerda, ao ponto de alguns autores escreverem livros sobre essa diferença. Que nem esse aqui é o Makers and Takers, do Peter Schweizer. Ele mostra como a ideologia determina escolhas. E essa é uma das bases para a gente diferenciar a direita e da esquerda, a ideológica. Basicamente, a pressuposição é essa: ideologias determinam escolhas. Se você tem uma ideologia, você vai escolher uma coisa. Se você tem outra ideologia, você vai escolher outra coisa. Não necessariamente, mas numa quantidade de casos suficiente para você diferenciar uma coisa da outra. Inclusive, o subtítulo desse livro, o Makers and Takers,
basicamente os makers seriam os conservadores, republicanos de direita, e os takers, os que pegam, né, os que não os que produzem, os que pegam, são os esquerdistas, democratas, liberais. E o subtítulo é: por que os conservadores trabalham mais, se sentem mais felizes, têm famílias mais próximas, tomam menos drogas, doam com mais generosidade, valorizam a honestidade mais, inclusive tem a ver com o meme que eu passei no começo, que os democratas, os esquerdistas costumam falar que não existe certo ou errado, ou seja, honestidade é um valor relativo, mas não, nós da direita sabemos o que é certo, o que é errado, sabemos que honestidade, por exemplo, é um valor importante a ser perseguido. São menos materialistas e invejosos. A questão da inveja é muito forte na ideologia esquerdista, mesmo que não se admita abertamente. Toda a questão de buscar a igualdade material, como Marx queria e como a esquerda quer hoje, envolve um componente fortíssimo de inveja e cobiça. Ou seja, se você tem um carro muito bom, mas o vizinho tem 3, isso é injusto. Você, mesmo que ele tenha conseguido os 3, pelo fruto do trabalho e do esforço dele, isso é injusto. Você também tem que ter 3 carros, ou então os 2 têm que ter 1,5. Por algum motivo, o esquerdista costuma pensar assim. Reclamam menos e mesmo abraçam seus filhos mais do que os liberais. Esse é o subtítulo aqui, como vocês podem ler. E eu recomendo fortemente esse livro. E antes de começar o vídeo, eu vou apresentar aqui o roteiro. E nesse roteiro temos a introdução que já está sendo feita, as agendas, depois eu vou fazer um grupo de vídeos falando sobre as agendas da direita e da esquerda, as ideologias da direita e da esquerda, as culturas, o que as ideologias determinam em termos culturais, e as armas que a esquerda, principalmente eu vou me focar na esquerda, as armas da esquerda para convencer você a abraçar essas ideologias negativas, marxistas, socialistas e comunistas. Ok? Então temos mais de um fator de diferenciação. Temos as agendas, mas não é só uma questão de agenda, não é como se o PT tivesse uma agenda e não existe partido de direita no Brasil, então vamos pegar um exemplo norte-americano. Não é como se os democratas tivessem uma agenda e os republicanos tivessem a mesma agenda com poucas diferenciações. Não. Elas são agendas completamente diferentes. Por quê? Por causa da ideologia. São ideologias completamente diferentes, determinando escolhas completamente diferentes e que se materializam em agendas completamente diferentes. E tudo isso, mesmo quando a gente tira da esfera política, tem fatores culturais. Culturalmente, por exemplo, os esquerdistas norte-americanos adoram o Bill Maher ou então o Jon Stewart e seriados, pessoas de esquerda, enquanto que os republicanos preferem ouvir Rush Limbaugh, preferem ouvir assistir os programas do Bill O'Reilly ou então até mesmo do Glenn Beck, que agora tem um canal só dele. Então vamos começar pela parte histórica. Então, para começar, eu gostaria de apresentar para vocês essa linha que basicamente separa o espectro político em esquerda e direita. Tudo começou mais ou menos em 1789. 1789, quem não sabe, estava acontecendo na França, a Revolução Francesa, e na Assembleia Nacional, quem se sentava à esquerda eram aqueles mais comprometidos com a ruptura do antigo regime, do regime feudalista, que eram os jacobinos. E do lado direito se sentavam os girondinos, que também queriam essa ruptura, mas de uma forma muito mais conservadora, de uma forma muito menos exagerada. E a partir daí ficou-se estabelecido mais ou menos que as pessoas mais radicais são de esquerda e as mais conservadoras são de direita. Mas antes de 1848 e antes da época em que as ideias comunistas socialistas ficaram mais fortes, era tudo muito obscuro, era difícil você definir com precisão o que é direita e o que é esquerda, porque essa ideia era um conceito novo. E, por exemplo, na mesma época na Inglaterra, o espectro político era dividido entre os Tories, que eram os mais monarquistas, e os Whigs, que eram mais liberais. Mas mesmo os Whigs,
minha opinião pessoal é que estavam à direita dos girondinos. Então, antes de mais ou menos dessa época, 1848, é difícil definir o que é direita ou o que é esquerda. A gente teria que analisar caso a caso. Por exemplo, no próprio caso da Inglaterra, a gente diria que os Whigs são de esquerda porque eles acabaram evoluindo, eles retrocedendo para o Labour Party, e o Labour Party é de esquerda, tem relações umbilicais com a Internacional Comunista e com os partidos comunistas. Então, para explicar o que é a direita e a esquerda hoje, eu tenho que começar explicando o que é a ideologia socialista comunista. Eu coloquei o A aqui porque envolve um pouquinho de anarquismo, mas então vamos falar sobre a ideologia do Karl Marx dentro desse contexto, do anarquismo, socialismo e comunismo. Para vocês entenderem o marxismo e o esquerdismo hoje, vocês precisam saber 3 coisas sobre essa ideologia. Vocês precisam saber o que é, para que é e como eles vão chegar no fim deles. Então, o que é? A ideologia marxista é a ideia que o Marx disse isso nos livros dele, nos escritos dele, que o diferencial dele, que ele descobriu, ou seja, ele era meio vaidoso, ele disse assim que o que eu fiz a mais foi descobrir que o sistema de classes que existe hoje só aparece em determinadas etapas do desenvolvimento da sociedade. Ou seja, a gente está no sistema de classes. Esse sistema de classes necessariamente vai levar a uma guerra de classes, ou seja, um conceito que vocês estão acostumados. Por quê? Porque a propaganda esquerdista se esforça em passar esses conceitos para vocês. Então, essa guerra de classes vai levar à ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura é um passo necessário para os marxistas. Na ideologia esquerdista, a ditadura é uma realidade a ser alcançada. Então, não é à toa que todas as experiências de esquerda que não tiveram uma sociedade com componentes de direita forte o suficiente para barrar o ímpeto da esquerda, elas se degeneraram para ditaduras, que é o processo natural do esquerdismo, né? A gente pode citar aí Coreia do Norte, China, Cuba, o Camboja, o Vietnã, a União Soviética e praticamente todo o lixo do mundo. Então, a teoria marxista é o que? Essa. Sociedade de classes, ditadura do proletariado, e a ditadura do proletariado vai se encarregar de pegar, roubar, pouco a pouco, a propriedade de quem tem mais, da burguesia. Para quê? Para dar para o pobre? Não, para dar para o Estado. A ideia é fortalecer o Estado distribui para todo mundo, até que não exista mais classe. Então, essa é a ideologia marxista. Então, esse é o quê? Mas para que ele quer fazer isso? Um imperativo categórico marxista é a igualdade social. Nos escritos de Marx, ele diz o seguinte, que a sociedade conseguiu sim uma igualdade política, ou seja, os votos são mais ou menos justos, mas não se encontrou uma igualdade social, que na prática, e se vocês lerem com honestidade os escritos do Karl Marx, vocês vão ver que essa igualdade social é igualdade material, é aquilo que eu falei, a inveja do bem do próximo e a cobiça para tê-lo. Então a igualdade social você consegue quando rouba do próximo e dá para você, então dá para distribuir para a cambada. Então isso daqui é o para quê. Mas agora como? Como eles vão chegar nisso? Outros 2 imperativos categóricos. Como? Você acaba com o conceito de propriedade, ok? Propriedade, tchau, já era. Isso daí está em Karl Marx. E você acaba com o trabalho. O Marx fala isso, que a intenção final do trabalhador é acabar com aquilo que faz dele trabalhador, que faz dele ele, ou seja, o trabalho. Ele quer acabar com o trabalho, para acabar com a mais-valia, com o lucro, com toda a porcaria da ideologia marxista. Ou seja, não é à toa que movimentos ambientalistas, por exemplo,
são tão alinhados com a esquerda, porque eles vislumbram um mundo onde a propriedade pode ser manipulada. Por exemplo, reservas legais aqui no Brasil. Você pode tirar a propriedade de quem tem propriedade por um ideal melhor, por um ideal utópico. E também você não está nem aí para o trabalho. Se isso daí vai gerar desemprego, está dentro da ideologia, entendeu? Então esse é o básico da teoria marxista, comunista, socialista. Agora, ficou convencionado que tudo que não for isso é direita. Mas vocês têm que tomar muito cuidado para não classificar como direita qualquer ideologia que na história se opôs fisicamente e materialmente aos progressos da representação política da esquerda na história, no mundo. Por exemplo, o fascismo e o nazismo são colocados aqui na direita e são colocados como extrema direita. E por que isso daí acontece? Porque são partidos que se opuseram ao comunismo da União Soviética. Mas se a gente for parar para analisar as ideologias do fascismo e do nazismo, eles têm tanto uma ideologia bem parecida com as da esquerda, quanto uma agenda bem parecida com a da esquerda. Inclusive, para mostrar para vocês como isso é concreto, eu resolvi fazer esse quadrinho. Esse quadrinho aqui é para comparar o Partido Nacional Socialista. O Partido Nacional Socialista, que para quem não sabe, é mais ou menos a tradução do Partido Nazista. Na verdade, o Partido Nazista é Partido Nacional Socialista. Eu vou contar mais uma historinha depois disso. E o PT. O PT é um dos representantes mais fortes da esquerda hoje em dia. Então vamos lá. Política de desarmamento. O Partido Nazista tinha. O Partido Nazista tinha. E o PT tinha? O PT tem? Tem. Em parte porque Lenin, em seus devaneios tirânicos, ele em determinado momento escreveu assim: um homem armado consegue controlar 100 desarmados. Então é uma meta da agenda socialista comunista desarmar a população. Não pensem que essas políticas de desarmamento que são defendidas pelo PT estão desvencilhadas disso. Elas estão bem alinhadas com isso. Então, nazistas pensavam da mesma forma. Então, nazista tinha, PT tem. Políticas ambientais, eu já expliquei o alinhamento dos ambientalistas com a esquerda. Mas, para vocês terem uma ideia, tem esses dois livros que eu comprei, que é The Green and the Brown, que mostra como as ideias ambientalistas elas ganharam muita força e sistemática com os nazistas, e esse outro que é The New Ecological Order. Nesses dois livros, os autores mostram como o Partido Nazista foi o pioneiro para sistematizar de uma forma bem organizada códigos florestais, códigos de proteção à natureza e de proteção aos animais, e muitas vezes no mesmo contexto que a esquerda hoje usa, sem se importar com o trabalho das pessoas, com o emprego das pessoas, com o bem-estar das pessoas, e muitas vezes relativizando a situação, colocando um homem na mesma situação que um animal. Então, o Partido Nacional Socialista tinha, PT tem. Políticas raciais. Políticas raciais. Os dois partidos fizeram políticas, promoveram políticas com o pressuposto de que a sociedade é dividida em raças. Existem raças diferentes na sociedade. O PT tem política de cota, tem política que se ancora no conceito de raça. Os nazistas também, que coincidência, né? Mais governo. Tanto o Hitler, os nazistas, quanto o Partido dos Trabalhadores querem aumentar os impostos. Para quê? Para fortalecer o Estado. Para quê? Para deixar você mais fraco frente ao Estado. Assim o Estado consegue te controlar melhor. Entendeu como funciona? Então, o Partido Nacional Socialista tinha, PT tem. Propaganda de Estado. Basicamente, o que um Goebbels era para os nazistas, um Franklin Martins foi para o Lula, e toda a estrutura
governamental, que usa o orçamento de marketing do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, é usado para promover as ideias, a ideologia esquerdista. Então vamos lá, política estatal, nacional-socialismo tinha? Tinha, o Triunfo da Vontade, né? É uma produção nazista. E o Lula, filho do Brasil, é o quê? Então, PT, mais uma semelhança com o nazismo. Socialismo, era o Partido Nacional Socialista, inclusive o Hitler tecia pouquíssimas críticas ao socialismo e muitas críticas ao comunismo e ao capitalismo. Mas em relação ao socialismo, o PT também concorda. Então, socialismo, PT, mais uma semelhança com o nazismo. Políticas antitabagistas radicais. O Hitler não fumava e ele chegou a proibir o uso de cigarro durante um tempo, mas isso daí foi impopular, então ele teve que voltar atrás. Mas foi só no governo de esquerda, do PT, e antes dele até do PSDB, que vocês viram essas leis contra quem fuma transformar o fumante num demônio. Sim, eu tenho essa impressão. Quando eu vou para a Europa, por exemplo, eu vejo que o fumante é normal lá. Existe regra para ele fumar aqui, não ali, mas ele não é mal visto. Aqui no Brasil, não. Aqui, se você fuma, você é o capeta. Então, nazismo, mais uma semelhança com o PT. Culpar o estrangeiro. Tanto para os nazistas quanto para o PT, existia a necessidade de culpar alguém de fora. Não é legal você culpar o de dentro. Por quê? O problema é de dentro, entendeu? Então, a estratégia, tanto nazista quanto petista, é falar assim, no caso dos nazistas, todo esse problema que está acontecendo não é porque vocês estão escolhendo mal quem está no poder, no caso, o partido nazista. Da mesma forma, o PT, quando existe o problema não é de você que está escolhendo o lixo petista para governar o Brasil. O problema é do imperialismo norte-americano, outro meme usado pela esquerda para tentar se fortalecer. Então, culpar o estrangeiro. Nazismo, mais uma semelhança. E anticapitalista. Hitler era anticapitalista, ele falava mal do capitalismo, apesar de ele defender a propriedade privada. Ele, quando precisava desapropriar, ele expropriava, e quando não precisava, ele deixava lá porque ele ganhava com isso. Mas o PT está fazendo exatamente a mesma coisa. Então, mais uma semelhança. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu descobri mais 2 semelhanças invocadas entre o PT e o nazismo. Uma delas é que em 1925, Joseph Goebbels, ele chegou a escrever uma carta para os seus amigos da esquerda. E eu digo amigos da esquerda não é porque eu estou supondo, mas porque ele fala dos seus amigos da esquerda, tentando convencer os socialistas a se unir ao partido nazista para combater o verdadeiro inimigo, que era o capitalismo. E ele fala assim, as nossas semelhanças não são tão grandes assim. Então, mais uma semelhança entre PT e nacionalsocialismo, 10 semelhanças. E a última, a que poucas pessoas notam, é que, na verdade, o Partido Nacional Socialista se chamava Partido dos Trabalhadores Nacional Socialista Alemão, assim como o Partido dos Trabalhadores. Então, quem é nazista? Nós, da direita, ou essa porcaria que está no PT? Me digam, por que eu recebo tanta mensagem falando que eu sou nazista se eu desprezo toda essa merda? Porque não tem sentido. Então, para mostrar como eles inventaram o conceito de extrema-direita, completamente diferente da direita, só para que essa porcaria toda não ficasse concentrada aqui na esquerda. Porque, como eu já falei no começo, necessariamente um governo de esquerda, se não tem pessoas de direita, pessoas boas para controlá-lo, ele vai naturalmente degenerar para uma ditadura. Então, agora eu vou falar sobre o que é a direita. E eu quero dizer aqui, eu tenho muito orgulho de ser de direita, porque se contrapõe a tudo isso. Nós, a direita, estamos tão distante dessa porcaria de nazismo, fascismo, quanto estamos do petismo, do esquerdismo, do comunismo, do Partido Verde. Entenderam? Em que se baseia a direita? Para vocês entenderem, eu vou usar
um pensador que é muito utilizado pelos direitistas, que é o John Locke. John Locke. Só de falar o nome dele já tem esquerdista que fica com medo. Porque ele basicamente diz o seguinte: ele sistematiza o pensamento, a ideologia de direita. Praticamente toda a ideologia de direita sai dele. A ideologia filosófica. Também tem um componente da direita que é moralista e fortemente ligado à religião, que também usa como base, mas não exclui John Locke, mas usa como base a Bíblia. E eu vou explicar, por eu fazer parte da direita e ter muito cristão, e eu sei que eu sou ateu, vocês sabem que eu sou ateu, mas eu já li todo esse livro aqui, eu sei o que é bom e o que é ruim aqui. Eu vou falar sobre a Bíblia, mas depois de falar sobre John Locke. John Locke fala que o governo, ele só serve para uma coisa: defender a sua propriedade. Ah, mas você está falando da propriedade porque você é um capitalista cruel, severo, perverso. Negão, você é de esquerda, é natural que você me critique. Então fazer o quê? E é natural que você seja ignorante também, porque quando o John Locke fala de propriedade, ele não quer falar de propriedade de bem, ele quer falar de propriedade em 3 dimensões: a propriedade da vida, ok? A propriedade da sua vida, a propriedade da sua liberdade e a propriedade dos seus bens. Para quê? Para que você possa se defender e defender a sua família. Esses são imperativos categóricos de John Locke, apesar do conceito de imperativo categórico só ter surgido depois com o Immanuel Kant. Mas essa é a base do pensamento político de John Locke, que ele expressa no seu entendimento, no ensaio do entendimento humano e nos 2 tratados do governo. E basicamente significa que para você defender você, sua vida e sua família, você precisa ter a sua vida garantida, a sua liberdade garantida e poder ter bens. Para quê? Para ter uma casa, para poder ter um teto para proteger sua família e para poder, se for o caso, ter armas para lutar contra a tirania. Inclusive, só para compensar os memes de esquerda que eu falei no começo, eu vou falar uma frase que eu acho que é a que mais me inspira, assim, desde sempre, desde que eu descobri essa frase. Ela é de Thomas Jefferson, e ela fala que a árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos. Matou, né? Outra frase legal, o motto, a frase definidora de New Hampshire, que foi o primeiro estado a declarar a separação da Inglaterra, que é "Live free or die", viva livre ou morra. Não é o pensamento revolucionário marxista, mas isso daí eu vou falar depois, mas é uma necessidade de atrelar sua vida com sua liberdade. Então, basicamente, esse é o pensamento de direita. Muitos direitistas se sentem confortáveis com isso, porque eles seguem também esse livro que se chama Bíblia. E para quem gosta da Bíblia, eu vou falar aqui onde está na Bíblia as justificativas para isso. Basicamente, eu vou mencionar um capítulo da Bíblia. Não precisa de mais que isso, se bem que você vai encontrar o resto em todos os outros livros. Por exemplo, a questão de ser contra essa relativização do certo e errado. A questão de nós, conservadores de direita, nós sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos o que é direita, sabemos o que é esquerda. Existe uma verdade, existem verdades. Isso daí na Bíblia tem um paralelo em Coríntios 2, em que, se eu não me engano, é o Paulo que escreveu na carta aos Coríntios, deve ter sido Paulo. Ele fala o seguinte, que não se deve formar parelhas incoerentes, amizades sem razão com os injustos. Por quê? Que há de comum entre luz e trevas, entre justiça e injustiça, entre o bem e o mal? Ou seja, é da ideologia de direita e é da ideologia dos religiosos de direita ser sim um pouco maniqueísta, mas principalmente saber o que é certo e o que é errado. Então, continuando, na Bíblia,
existe o Gênesis, se vocês pegarem Gênesis capítulo 9. A questão da família está agendada logo no primeiro versículo, se não me engano, no finalzinho do capítulo, em que ele fala assim: se une com tua mulher e se multiplica. E depois ele fala o seguinte: homem e mulher se separarão dos pais, sairão de casa para formar um só corpo, depois que se casam. É um só corpo. E isso daí pode ser tanto o corpo do matrimônio, do casamento, quanto o filho. Esse é o conceito de família direitista. Homem e mulher, responsáveis o suficiente para sair de casa e ter sua própria vida, são autônomos, e para ter um filho. Então, isso daí está, se não me engano, no versículo 1 e no final. Depois ele fala assim, depois que o Noé sai da Arca de Noé, né? Porque isso daqui é depois que o Noé sai da Arca de Noé, com seus, se não me engano, 3 filhos e 3 noras e sua esposa. Deus fala assim: e eu vou te dar toda essa terra, todas essas plantas e todos esses animais para que você domine sobre eles. Ou seja, o conceito de propriedade justificado na Bíblia. E já aí um traço de separação em relação à questão ambientalista. Enfim, no capítulos, aqui está em 2 e 3, né, a propriedade. Família, versículo 1, propriedade, versículos 2 e 3, e justiça, versículo 6. Em que ele fala o seguinte: inclusive a justiça está muito forte em John Locke. Por quê? Para você garantir a sua liberdade, para o Estado garantir a sua liberdade, sua vida e os seus bens, ele precisa criar um código penal com regras rigorosas para quem ofende a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. É por isso que as penas são muito severas para bandidos, para ladrões, e se chega a defender a pena de morte para assassinos e sequestradores. A pena de morte é justificada depois em Números, em Deuteronômio, em outros capítulos da Bíblia, se chega a falar como a pena de morte é aplicada. Inclusive tem uma história muito engraçada em relação a isso. Engraçada não, né? Mas uma comparação que a gente pode fazer, que na primeira, depois que o homem e a mulher comem a fruta, saem do céu, Deus fala das duas regras principais. Muitas das regras que ele criou antes do dilúvio, ele mantém depois, mas tem 2 específicas que vocês vão ver como é engraçada a coincidência com a agenda da direita hoje. Antes do dilúvio, Deus fala assim: a terra, os animais e as plantas são seus para você dominar, mas você só vai poder comer planta, você não vai poder comer carne. Ok? Ele também fala assim: depois que o Caim matar Abel, não é instituída a pena de morte. Deus faz esse teste, eu não sei porquê, mas ele fala assim: Caim, você pode andar aí numa boa que ninguém vai te matar, porque eu vou te marcar com esse sinal aqui de infâmia, e você vai poder andar por aí, ter sua mulher, seus filhos, e ninguém vai te matar. Só que pouco tempo depois, poucas gerações depois, a sociedade se degenera tanto, fica tão nojenta. Eu já critiquei isso, mas é o pensamento bíblico, teológico. Deus se decepciona tanto com a humanidade que surgiu depois disso, que ele tem que matar todo mundo. Sim, é uma reação exagerada, mas está na Bíblia. Ele mata todo mundo. Depois, ele vê que essas duas coisas não dão tanto certo, ele fala assim: agora você vai poder comer carne, você só não vai poder comer o sangue, e agora quem matar vai ser morto. Para quê? Para tentar instituir mais justiça na humanidade. E depois ele se manifesta, ele fala várias vezes com Moisés, falando: olha só, a pena de morte vai ser assim, 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 em tais casos. Eu não concordo com tudo, mas eu entendo que era um povo antigo, rude, mas que estava tentando ali perseguir um conceito de justiça. Algumas coisas são erradas, mas outras são muito certas. Então esse daí é o pensamento básico de direita, que eu vou explicar melhor quando eu estiver aqui na parte de ideologia. Então, para continuar, ou então para terminar, eu vou falar sobre quais são os grupos que atualmente defendem a direita e quais são os grupos que defendem a esquerda de uma forma mais consistente. Eu ia falar dos nacionalistas aqui, e os nacionalistas eles têm uma tendência muito forte à estatização, por isso que eu não vou colocar aqui na
na ideologia, se bem que hoje em dia tem muito nacionalista que acha que é de direita, mas defendem ideias socialistas. Vai entender, existe doidinho para tudo. Eu vou falar só da direita moralista e da direita libertária. A direita moralista, ela está muito associada com a justiça, inclusive com a justiça e com fatores religiosos também. Mas, para você ter uma ideia, a maior parte dos republicanos defende a pena de morte. Dessa maior parte, a maioria é protestante. Então, são os moralistas. E, por outro lado, tem os libertários, que é uma ajuda fenomenal, é a minoria da direita, mas é uma ajuda fenomenal porque eles são capitalistas, eles não aguentam essa questão de socializar tudo, de acabar com o trabalho, de acabar com a propriedade. Não, isso daí é necessário para a felicidade geral. E eu me encontro mais ou menos aqui no meio por vários motivos que eu vou explicar posteriormente. Mas essa é a base mais forte da direita. No Brasil não existem muitos direitistas sérios, existem pessoas que se aproximam do conceito de direita com menos entraves. Tem no caso o Reinaldo Azevedo, mas ele é um pouco arrogante, ele se diz contra a pena de morte, ele tem umas ideias, ele diz que já fez parte da esquerda, então eu acho que ele tem uma certa cultura de esquerda. Tem o Olavo de Carvalho, mas ele é muito mal educado, ele também já fez parte da esquerda e ele fala muitas besteiras, ele está mais associado ao que eu chamo de falsa direita católica, que tenta ser de direita, mas só cria discórdia. Também tem o Jair Bolsonaro, só que o problema do Jair Bolsonaro é que ele é estatizador, ele não gosta de privatização, mas apesar disso eu acho um bom representante. E só, mas se você for olhar para fora, tem ali 3 grandes autores de direita, que são basicamente, eles são formadores de opinião e eles representam a direita. Eles representam a direita no sentido de eles produzem coisas de direita que as pessoas gostam. Um deles é o Rush Limbaugh, ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos e ele é do mainstream de direita hoje nos Estados Unidos. E tem outros 2, que é o Glenn Beck, inclusive eu tenho esse livro aqui dele. Assim, a história é um pouco fraca, mas são muito boas algumas ideias que ele coloca aqui. Essa janela de Overton é um exemplo delas. A janela de Overton é mais ou menos assim. Algumas ideias no passado eram ridículas se você pensar nelas. Por exemplo, você pensar em desarmar a população no Brasil, não sei. Mas a esquerda vai colocando seus memes, vai estruturando a sociedade que de repente tirar o seu direito de alguma coisa de propriedade, que nem na reserva legal, então de ter armas, se torna uma alternativa possível. E os maluquinhos da direita continuam defendendo isso até que eles conseguem. É a janela de Overton. E aos poucos a ideia comunista é tão sem sentido, mas eles vão pressionando tanto que eles esperam um dia conseguir. E o outro é o Bill O'Reilly. Aqui, Bill O'Reilly, esse livro aqui eu acabei de comprar, eu ainda não li, mas parece que é bom. Ele fala um pouquinho sobre a história do Abraham Lincoln e sobre como ele morreu. Clean Lincoln. E agora eu vou falar sobre a esquerda. O que representa a esquerda e quem apoia a esquerda? Basicamente, quem apoia a esquerda são marxistas, leninistas, socialistas e comunistas e anarquistas. Esse pessoal que, por exemplo, é a base de apoio da UNE, que manipula sindicatos, que manipula o MST, eu não digo todos, porque todos os componentes de um sindicato, então todos os membros do MST, porque a esquerda vive de idiotas úteis. Mas ali os formadores de opiniões, os líderes são dessa ideologia, eles levam aquilo que eu falei sobre a esquerda como imperativos categóricos. Partido Verde, os ambientalistas, quando se relativiza a importância do homem na natureza e se coloca, por exemplo, propostas de desenvolvimento na Amazônia, e você subordina o homem, o emprego, necessariamente, olha só, não estou falando que isso daí não pode ser analisado, mas quando você necessariamente subordina isso a fatores ambientalistas, ao bem-estar da árvore, então de uma minhoca que só existe numa região,
você está sendo ambientalista dentro daquele contexto esquerdista que eu já expliquei. Então, os ambientalistas sempre estão de mãos dadas com os comunistas, as ideias comunistas são muito parecidas com as ambientalistas, e eles fazem alianças em todos os países do mundo. O Partido Verde tem aliança com o Partido Comunista. E as minorias, não necessariamente, quando eu falo minoria, eu não estou falando necessariamente o negro, o índio, o gay, não sei, deixa eu ver um outro exemplo, o caipira, as pequenas comunidades, né, ou comunidades pesqueiras. Estou falando necessariamente esses, mas aquelas pessoas que têm uma ideologia de minoria. Por exemplo, eu sou ateu, mas eu não tenho uma ideologia de minoria, porque eu não quero leis específicas para me proteger, eu quero leis específicas para proteger as pessoas. E depois eu vou explicar porque essa ideia costuma estar muito forte na direita. Eu não me importo com o meu grupo, eu me importo com a sociedade. Se você for, por exemplo, um homossexual que quer defender uma imposição à sociedade do seu grupo, você quer criar leis específicas para você, então você é minoria, você está apoiando a esquerda. Mas não nego que possa haver o caso de homossexuais na direita, desde que tenha essa ideologia de direita e despreze aquelas ideologias ridículas, babacas do Karl Marx. Da mesma forma, o negro, por exemplo, o Thomas Sowell é um negro muito inteligente, faz parte dos libertários nos Estados Unidos. Eu mesmo, eu sou filho de mulato, meu avô era negro, meu outro avô era branco, tinha olhos claros, minha mãe é branca, tem olhos claros, e minha outra avó, minha bisavó, meu bisavô era índio. Então sou uma mistura, não tem por que eu me sentir uma minoria. Então era basicamente isso que eu queria apresentar. Pois bem, para terminar, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira é que a questão da religião, ela não é tão relevante nesse debate da direita e da esquerda. Tá certo que na direita existe um grupo muito forte de alguns religiosos que eu vejo que seguem com mais fundamentalismo suas religiões, e eu não acho isso errado. Eles são no direito deles e devem manter esse direito deles. Eu acho isso até positivo em muitos casos. Todos sabem minha completa oposição às ideias criacionistas, mas eles estão no direito deles. Esse é o meu único atrito com eles. Mas agora, no Brasil, são mais ou menos 3% das pessoas que são ateias, ou então dizem que não acreditam em Deus. Nos Estados Unidos, são mais ou menos 5%. Ainda assim, o espectro político é bem dividido. É mais ou menos 50% de uma coisa e 50% de outra coisa. E mesmo que todos os ateus do Brasil fossem esquerdistas, você vê aí Lula ganhando eleições, Dilma Rousseff, até em São Paulo, as pessoas votam no PSDB pensando que eles não são de esquerda, mas são de esquerda sim, eles fazem políticas de esquerda, têm uma política estatal, a única diferença foi uma questão recente de privatização e gestão econômica, mas é leve. Se vocês entendem o que é direitismo, como os direitistas pensam economia, vocês vão ver como o PSDB é partido de esquerda assim, de uma forma muito intensa. Então, é religioso que vota em esquerdista no Brasil. E eu vejo muitas manifestações no sentido de demonizar os ateus como se eles fossem a causa de todo o mal. Mas, de novo, mais de 90% dos brasileiros acreditam num Deus. Não tem por que culpar os ateus só porque alguns ateus, realmente isso daí eu admito, alguns ateus são esquerdistas, muitos dos ateus aí que são vloggers, que fazem vídeos, eles são esquerdistas. Inclusive teve aí esse debate que criaram uma tal de tropa de Lanterna Verde, uma tropa de elite, Liga da Justiça Elite, uma coisa assim. Eu não quis fazer parte nem de uma porcaria, nem de outra, porque tem elementos nos dois que eu não ia me sentir confortável de fazer parelha, elementos mal educados, que têm ideias ou esquerdistas ou malucas. Eu preferi ficar fora dessa, não tenho nada a ver com nenhum dos dois grupos. Mas para vocês verem, mesmo no grupo dos religiosos, vocês encontram ali pessoas que mentem, que não têm um comportamento correto.
E essa é a situação do Brasil. Então, se o Lula está no poder, a esquerda está no poder, o José Serra eventualmente for prefeito de São Paulo, presidente, a mesma coisa, Fernando Henrique, tudo isso é porcaria de esquerda. Tudo isso. E quem coloca eles lá são religiosos, porque se todos os ateus se unissem para votar num só candidato, não ia decidir nenhuma eleição. Então, essa é a primeira coisa que eu queria. A segunda coisa que eu quero dizer é um fato real. Em relação ao nazismo. Eu sempre achei o nazismo uma ideologia muito estranha, ainda mais se defendida por um brasileiro. No Brasil existem várias cores, existe uma mistura de culturas muito grande, então o nazismo aqui no Brasil eu sempre pensei, isso nunca vai para frente, isso daí não é um perigo para o Brasil como os esquerdistas querem fazer a gente pensar. Então eu sempre tratei com um empecilho, tipo, uma porcaria, nunca vai chegar a oferecer qualquer perigo para a gente, porque os aliados meteram um pontapé na bunda deles. E só que é o seguinte, então eu sempre tive meio que esse desdém do nazismo. Mas depois, quando eu percebi essas semelhanças que eles têm com o PT, eu pensei, pô, você ser ignorante é uma coisa, mas parecer tanto assim com petista, aí me deu uma ojeriza, não foi mais desdém, eu tenho ojeriza a essas ideias. Então eu gostaria de dizer para vocês os 2, 3 nazistas que existem no Brasil, ou então pessoas que simpatizam com essas ideias fascistas, não só o nazismo. A ideologia nazista é muito parecida com a fascista, e mesmo que você tire o componente racial, vocês vão ver que é muito parecido com o Partido dos Trabalhadores, é muito parecido com a esquerda. Então você é nazista. Pense bem, você realmente quer se igualar a um petista? E você, petista, você realmente gosta disso? Dessas semelhanças que vocês têm com o nazismo? Eu acho que vocês que estão desse lado, que se entendam aí com a ideologia louca de vocês. E a terceira coisa, que é fato real, viu? Eu realmente penso dessa forma. Realmente isso daí aconteceu. E a terceira coisa que eu quero dizer, e aí vai ser uma opinião que eu tenho, é que quem se preocupa com a sociedade, a preocupação com a sociedade, eu acredito que seja um sentimento legítimo das pessoas. Todos querem o bem para a sociedade. Só que a esquerda, a porcaria, tenta monopolizar essa ideia de que só se preocupa com o social quem quer aumentar imposto e quem quer tornar o Estado mais forte para oprimir os fracos. Os esquerdistas tentam vender essa ideia como se a direita, os conservadores, não se preocupassem com o social. Só que, como vocês podem ver no livro Makers e Takers, como vocês podem, se vocês pesquisarem, as pessoas mais conservadoras e direitistas, elas costumam doar mais, que nem a introdução desse livro, elas costumam doar mais, e elas costumam se voluntariar para trabalhos com mais frequência. Vocês podem pesquisar sobre isso. Então, o que acontece é que o direitista, ele acha que o Estado, ele tem que existir. Nós não somos anarquistas, nós somos pelo governo, porque o governo realmente ajuda a administrar a situação, as pessoas. Ele é necessário, entretanto ele tem que ser pequeno, ele tem que ser formado pelas pessoas. Não é um Estado grandão para tomar conta da gente, mas nós devemos fazer o Estado forte. Isso daí é uma outra crítica, por isso que eu não coloquei os nacionalistas aqui. O direitista, de fato, ele trabalha para tornar o Estado forte e não espera que o Estado seja forte para cuidar dele. Ou seja, é muito mais difícil. De fato, é muito mais difícil ser direitista do que esquerdista. Vocês veem aí as manifestações que existem quando você é direitista, você sabe. Quando você expressa uma opinião de direita, como as pessoas te demonizam. E muitas vezes você está com uma boa intenção, muitas vezes você está ali com a razão, você tem informações, mas as pessoas
muitas vezes já sofreram uma lavagem cerebral com os memes esquerdistas, com as ideias petistas, elas te demonizam, porque reconhecem que você é um perigo para elas, não para o desenvolvimento, isso é um perigo para elas. Então, quando alguém falar, que você é de direita, então você não quer o bem das pessoas. Nós sabemos que você quer o bem das pessoas, nós sabemos que, tirando o Estado da jogada, falando assim, Estado, você não tem que gastar tanto, você não tem que tirar tanto dinheiro das pessoas. Por quê? Assim o Estado vai se focar justamente no que ele tem que fazer, não fazer que nessa porcaria petista, PMDBista que está no poder, que usa dinheiro para fazer campo de futebol, para fazer estádio de futebol, para fazer a porcaria toda, mas a última coisa é ajudar o povo quando precisa, e quando precisa. A última coisa que eles fazem, e com menos poder, o Estado vai poder te oprimir menos, e também vai ter que ser mais eficiente com aquilo que ganha. Ou seja, o efeito é só positivo. E o Estado, sem centralizar tantos gastos, permite que os individuais, os particulares, criem dinâmicas econômicas descentralizadas que geram mais emprego. Isso daí é o grande, um dos cernes da ideologia direitista. Então, gostaria de terminar por aqui. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, podem postar, podem mandar, que eu vou tentar responder nos outros vídeos, as que eu achar pertinentes. Não vou pedir para positivar, negativar, isso daí é decisão de vocês. São livres para fazer o que vocês bem entenderem. E é só isso mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.